E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu trago para vocês a minha análise detalhada do personagem Billy 15, o novo tanque do jogo. Eita, personagem complicado, mas fica até o final do vídeo que eu vou fazer o meu melhor para explicar e você vai entender tudo, como esse personagem funciona, o que ele faz, o que ele não faz, para que ele serve. Mas antes de mais nada, aquele lembrete para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago, tanto de King of Fighters quanto de outros jogos mobile, e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Beleza galera, então estamos aqui, Billy 15 é um tanque API 15, a soul dele é uma mistura de Tiger com o Snake, ou seja, ele vai ganhar rage adicional quando alguém morrer ou quando ele atacar, apesar de estar como Bear aqui. Ele, basicamente os grupos dele são de compartilhamento de dano, de cura, de Iron Wall, ou seja, ele vai dar cast em Iron Wall, e ele também faz ataque de perseguição, a gente vai entender como. Os fates dele são a Lily Kane, ele mesmo e o Billy. E é bem engraçado porque sempre eles começam com o próprio personagem e depois todos os outros, né? Mas no caso aqui decidiram que a Lily Kane deveria ir primeiro. Vai entender? Tá bom, Lily Kane, ele mesmo e o Billy. Então são os Billys. O segundo é ele próprio, Gizzy e Rain. E o último é ele próprio, o Shang 14, e o Choi. Então todos são teoricamente fáceis. Nenhum é feito só com a API 15, né? Então é um pouco mais fácil por causa disso. Ele usa o Gale Badge e o Scorching Tom. Então é evento com fogo aqui. Bora para as skills. Começando então com o Thunder, tá? É a skill normal, só que com Thunder aplicado. Vai atacar um alvo único, aumentar resistência crítica em 40%. Também vai dar dano extra equivalente a 15% do máximo HP do alvo. Então é um dano que não pode ser mitigado e tem 40% de chance de stunar. Vai absorver 150 de rage do alvo que ele atacar. Vai tirar também todos os buffs desse alvo, incluindo Iron Wall. E para cada 150 Spirit Flames, a gente vai entender o que é isso daí quando eu falar da passiva, mas segura aí. Cada 150 que ele consumir, ele vai aumentar o dano dessa skill em 6%. Não é muita coisa, não vai fazer grande diferença, mas a gente vai entender essa história de Spirit Flame mais pra frente. A coisa é que, se ele durar bastante, né, ele vai conseguir consumir bastante Spirit Flame, e aí, eventualmente, né, como eu falei, não vai ser uma grande mudança, mas pelo menos em termos de porcentagem pode ser mais significativo. Agora, a parte mais importante dessa skill vem agora. Se as camadas de Flame Protection, que a gente também vai entender só quando a gente chegar na passiva, chegarem a 0 nos próximos 2 turnos, imediatamente ele ganha uma camada e ele reseta o que ele tiver acumulado de Spirit Flame. É bem complicado esse personagem, eu digo de agora, então segura aí que tudo vai ficar mais claro, ou pelo menos mais claro possível, que ainda assim é bem complicado quando a gente falar da passiva. Vou fazer o meu melhor aqui para você entender direitinho. Por hora, é isso aí. Cada 150 que ele consumir de Spirit Flame aumenta o dano da skill. É isso que você precisa entender. E se em 2 rounds ele não tiver mais nenhuma camada de Flame Protection, ele ganha uma. O ult dele também é de alvo único. Ele vai dar 40% de Splash Damage, de dano Splash aí para os inimigos que estiverem ao redor de quem ele acertar. Vai aumentar o ataque e defesa em 20%. Anticontrole em 30%, a tenacidade dele em 30% e a força de tenacidade dele, de resiliência, acho que ficou traduzido em português, em 20%. Então ele vai diminuir basicamente o dano que ele toma de ataques adicionais. Isso por 2 turnos. Ele próprio ganha Iron Wall, né, um ótimo buff de defesa, aumentando a própria defesa dele em 40%. E o Res Rate, a resistência, em 10%. Esses números aumentam com a arma e com o S-Max. Esses aumentos duram 2 turnos. Se tentarem quebrar a armadura dele, né, se tentarem colocar o debuff Armor Break, imediatamente ele dissipa esse debuff, tanto dele quanto do personagem que estiver atrás dele.
e restaura 150 de Rage para ambos. Ele também, quando solta o ult, dobra a quantidade de Spirit Flames que ele pode receber, isso até o próximo turno do inimigo. Então Spirit Flames, logo mais a gente vai entender. A gente já sabe que se consumir 150 desses, ele vai melhorar o dano da skill. Isso é o que a gente sabe até agora. Vai melhorar muito mais do que a gente sabe na passiva. Mas o importante aqui é que quando ele ultar, ele duplica a quantidade de Spirit Flames que ele vai receber. Até o próximo turno do inimigo, claro. E se o Flame Protection tiver pelo menos 2 camadas, ou seja, mais de uma camada, se tiver mais de uma camada de Flame Protection, ele vai consumir uma dessas camadas para aumentar a quantidade de cura que ele pode armazenar em 25%. A gente também vai entender que história é essa de armazenar cura logo mais. E agora que as coisas vão fazer mais sentido, que é com a passiva, já com o Lake aplicado. Lembrando que eu vou fazer o meu melhor, galera, porque a tradução do chinês para o inglês está terrível, então tá muito difícil entender como é que funciona exatamente esse personagem. Eu precisei ver vídeo fora, relembrar, ver como é que é a tradução de fora, direto do chinês. Esse foi um dos vídeos mais difíceis de personagem que eu fiz em muito tempo, por causa de quão confuso ele é, tentar trazer uma informação legal para vocês. Se no meio do caminho eu falar alguma coisa que não é exatamente como o personagem funciona, vocês me desculpem, assim que eu descobrir, né, que a gente testar ele e tudo mais. Se tiver alguma coisa diferente do que eu disser, eu trago para vocês aqui. Beleza? Claro, sai primeiro em clube de membros, essas coisas no próprio WhatsApp, tal, mesmo não clube de membros, o WhatsApp normal da galera eu também vai jogar lá a informação, sai primeiro no WhatsApp, mas eventualmente eu faço um vídeo comentando para vocês também, beleza? Mas espero que esteja tudo certo, que não tenha nada disso, que eu tenha entendido direitinho depois de todo o estudo que eu fiz. Disclaimer feito, vamos lá. Então ele começa aumentando o res rate dele. Tá? Damage Res e Res Rate é a mesma coisa, tanto é que aqui embaixo eles vão traduzir a mesma palavra do chinês como Res Rate. Então, para quem falava, pô, são coisas diferentes, tal, bem, tá aqui já provado que não são, é a mesma coisa. Então, vai aumentar a resistência dele em 50%, que é bem legal. Aumenta também o anti-controle em 40%, a chance de bloquear em 50%. Vai aumentar também a chance dele soltar a Small Skill, que é importante como a gente viu, em também 50%. Tá bom. Aí vem um negócio aqui que já começa a ficar confuso, mas talvez faça mais sentido quando ele pegar ou a arma ou quando ele abrir o S-Max, tá? Porque é o seguinte, falo que diz que a cada começo de turno aliado, ele ganha 2 camadas de Bloodshed Resins. Eu não sei o que é, eles também não falam, então é isso aí, tá? Mais pra frente, quem sabe com a arma ou S-Max, ele use as camadas para alguma coisa. Por enquanto não fala nada. Mas seguimos aqui, além de ganhar essas camadas que por enquanto são inúteis, se ele estiver na linha da frente, ele vai transferir 35% do dano que ele receber para os aliados da linha de trás, então os caras vão tomar dano ao invés dele, só que ele vai reduzir o dano que ele transfere em 60%. Então 35% ele manda, só que na verdade vai ser só 60% desses 35%. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Se o próprio HP baixar de 30%, ele para de transferir. Além disso, quando o inimigo der dano nele, ele vai reduzir o próximo dano que ele levar em 15%. Isso aí pode acumular e vai resetar só no começo do próximo turno do inimigo. Então, cada dano que ele recebe, aquilo que não nos mata, nos torna mais fortes. Quando ele entrar em campo, se tiver na linha da frente e não for em X1, ele vai ganhar uma camada de Flame Protection. Tá aí, eu falei que na passiva a gente ia explicar. Então vamos lá. O que faz o Flame Protection e por que é tão confuso? Vocês vão entender. É o seguinte, ele vai continuamente absorver o próprio Rage. Isso aqui é tranquilo, é igual a Kula, por exemplo, que ela ulta depois que ela dá skill, mas sempre que ela ganhar Rage, ela consome o que ela ganhar de Rage. É a mesma coisa o Billy. Até aqui tá tranquilo. Só que cada vez que ele consumir o Rage, ele ganha 1 ponto de Spirit Flame. E eu também tinha comentado que a gente só ia entender Spirit Flame com a passiva, então tá aqui.
Para cada 5% de Rage absorvido, ele ganha 1 ponto de Spirit Flame. Então, beleza. Vamos dizer que ele ganhe 50 de Rage. Ele vai automaticamente consumir esses 50 de Rage. Ele não vai estocar lá, né? A barrinha dele vai estar sempre vazia. Ele vai pegar esses 50 e converter em Spirit Flame. Nesse caso, como eu falei que ele tinha ganhado 50 e ele precisa de 5 para converter em 1, ele vai ganhar, obviamente, 10 camadas de Spirit Flame. Ficou claro? Até aí tá tudo certo. Aí diz que inicialmente ele ganha 50, ele já começa com 50, e quando ele for atacado, se o HP dele não tiver cheio, ele vai restaurar 0,35% do HP dele, ele vai restaurar 0,35% do máximo HP dele por ponto de Spirit Flame. Se tiver menos do que 4 aliados, esse efeito é reduzido pela metade. Então, recapitulando até aqui, só para ficar claro, ele não estoura Rage, ele converte Rage em Spirit Flame. Quando ele é atacado, ele vai converter Spirit Flame em cura. Então ele vai consumir esses Spirit Flames, essas camadas. Agora ficou claro a skill, que quando ele consumir 150 desses, ele aumenta em 6%. Por isso eu falei que não é tão fácil consumir tantos para ficar realmente algo que faça diferença na skill. Mas, eventualmente, se a batalha for longa e ele estiver vivo, vai acabar ficando, pelo menos numericamente, uma porcentagem alta. Ficou claro também a skill agora. Beleza, então vamos continuar. Para cada 200 de Spirit Flame que ele acumular, ele vai ganhar uma camada adicional de Flame Protection. Ele também ganha uma camada adicional desse Flame Protection quando ele entrar em campo ou quando ele reviver, que já dá spoiler aí que ele vai poder reviver. E ele pode segurar no máximo 3 camadas desse Spirit Protection aí, Flame. E ele pode acumular até 3 camadas. Então até aqui, galera, sério, a coisa até que tá indo bem. Não é fácil, mas tá indo bem. Vocês entenderam que ele ganha esse Flame Protection. Enquanto ele tiver o Flame Protection, ele vai converter Rage em Spirit Flame e daí Spirit Flame em HP. Basicamente é como se ele estivesse convertendo Rage em HP, só que a prestação, né? Beleza, aí se ele consumir 200 Spirit Flame, ele ganha mais uma camada, enquanto ele estiver fazendo camadas, ele fica fazendo isso. Qual é o problema? O problema começa aqui, ó. Ele é considerado como se tivesse o Rage cheio, enquanto ele estiver com Spirit Flame. Então, galera, é o seguinte, ele é considerado com Rage cheio. Aí é que tá. Eu precisei ver vídeo lá fora, porque vocês imaginam comigo, né? Se você usar a lógica, você vai ver. Ele precisa consumir Rage para acumular aqueles espíritos dele lá. Spirit Flame lá. Se ele tá sempre com o Rage cheio, ele tá sempre com o espírito de Flame cheio também, né? Se é considerado, enquanto ele tiver com essas camadas, uma camada que seja, ele vai ficar com o Spirit Flame completo. Mas aí é que tá o pulo do gato. É considerado que esteja com o Rage completo, mas ele não está. E esse é o negócio. É considerado porque, por exemplo, se ele recuperar mais Rage do que o full Rage dele, ele vai aumentar em 15% o dano do próximo ult. Agora, ele também vai ser considerado com Rage cheio para qualquer outro sistema do jogo, qualquer outra circunstância. É isso que dá para entender, mas não para essa conversão de Rage em Spirit Flame. É isso que eu consigo entender. Maravilha? Então, é isso que nós vamos ter que confirmar direitinho na hora que a gente vê ele em ação, na arena principalmente. Porque a gente viu que com 4 ou menos já fica prejudicado. Então nós vamos ver melhor ele na arena, como é que isso vai funcionar. Mas espero, pelos vídeos que eu vi e tudo mais, e o tempo que eu coloquei nisso aqui, ter entendido direitinho. Beleza, continuando. Se você não tiver nenhum Flame Protection, ou seja, nenhuma camada, já tenha gastado todas as camadas, ou a quantidade de Spirit Flame for menor que 300, então ele vai aumentar a recuperação de Rage dele em 35%. Assim ele vai ter muito mais Spirit Flames e eventualmente, quando chegar a mais de 200, ele ganha outra camada de Flame Protection. Maravilha? Ótimo. Cada vez que ele conseguir ganhar uma camada, ele aumenta o Res Rate dele em 25% por 2 turnos. Pode ser acumulado. E também não pode ser dissipado.
No começo de cada turno aliado, ele vai consumir uma dessas camadas para aumentar a quantidade de cura que ele pode armazenar, a gente de novo vai entender isso logo mais, em 15%. E também reduzir o consumo dessa cura, quando ele precisar usar, em 50%, ou seja, pela metade. Ele também vai remover todos os debuffs, incluindo petrificação, e vai também performar, ou seja, soltar um ult, como um ult de perseguição, depois que um dos aliados fizer uma ação, limitado a uma vez. Maravilha? Então tá bom. Bem, o HP dele não pode baixar de 25%, nem por dot, e nem se ele for atacado, mas esse efeito desaparece se a quantidade de Spirit Flames dele baixar de 50. E mesmo que você consiga fazer com que a quantidade de camadas de Spirit Flame aumente para mais de 50 de novo, o efeito não volta. Aí com Lake tem essa adição. Quando ocorrer isso pela primeira vez, baixar de 25%, ele vai imediatamente consumir uma camada de Flame Protection para garantir que o HP dele não baixe de 25% por qualquer fonte por mais um turno. Também vai remover todos os debuffs, vai restaurar todo o HP. Isso pode ocorrer uma vez e uma outra vez depois que ele reviver. Ufa! E é isso aí, galera. Essa foi minha análise do Billy 15. Vocês viram, são muitos efeitos, muitas mecânicas únicas para esse personagem. Algumas até similares com outros personagens, mas com particularidades. Então, algumas meio que encavalam com outras, é uma coisa meio complicada de entender. É a questão de baixar de 25%, o que acontece quanto ele tem o Flame Protection, quando ele não tem, como ele perde, tudo isso, mas espero que eu tenha feito um trabalho razoável, pelo menos, para vocês entenderem. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu tento ajudar também. Se tem alguma coisa aqui que não é exatamente como eu falei, lembrando, eu vou trazer um vídeo adicional, eventualmente, mas se você está no WhatsApp eu vou comentar lá. Espero que vocês tenham gostado, no final das contas, esse deu trabalho, então deixa o like se gostou. Diz aí também nos comentários se vocês vão querer pegar o Billy, estavam esperando ele, curtiram esse personagem, é como vocês esperavam ou não, o que vocês esperavam dele e tudo mais, deixem aí nos comentários. Só lembrando, se inscreve no canal para ficar ligado em tudo que acontece no jogo King of Fighters Ultimate Match Online e também em jogos mobile em geral. E se quiser dar uma força ainda maior para a gente continuar o trabalho, considere aí se tornar membro do canal. Clica aí no botão Seja Membro. Tem uns planos super baratinhos lá, vocês dão uma força e também tem acesso a conteúdo antecipado, conteúdo exclusivo, WhatsApp exclusivo com os membros e comigo, com a editora também, minha esposa, enfim. A gente tem um contato muito mais próximo e vocês dão essa força pro nosso trabalho, beleza? Mas é isso basicamente. De novo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.